Fala galera, tudo bem com vocês? Aulinha de hoje, temática, integralismo, certo? Década de 30, Brasil, essa aulinha pode ser um complemento também da Era Vargas. Vamos nessa? Pra gente falar do integralismo no Brasil e o que significa o integralismo, nós precisamos entender, antes de mais nada, o que está acontecendo no mundo para uma força política como essa surgir. E o que está acontecendo no mundo é o mundo pós-crise de 29. Nós estamos falando de altas taxas de desemprego, nós estamos falando da decadência do liberalismo como uma política de vida para as pessoas e como uma política econômica para as pessoas. Então as pessoas passaram, obviamente, a desesperançar o capitalismo liberal e a esperançar novas formas intervencionistas do ponto de vista econômico, intervencionistas do ponto de vista político e que pudessem superar o capitalismo liberal ou o capitalismo de mercado, certo? E aqui no Brasil nós temos a representação disso, que é o integralismo. O integralismo nada mais é, mal comparando aí, o fascismo brasileiro. Aquele movimento que começou na Europa na década de 20, na Itália especificamente, com Mussolini, e que depois também teve reverberação na Alemanha, com Hitler na década de 30, passa a ter corpo no Brasil na década de 30 também. Tá? Qual é o grande nome do fascismo brasileiro, do integralismo brasileiro? Plínio Salgado, certo? Plínio Salgado havia estudado muito esses movimentos de ascensão, tinha simpatia por esses líderes totalitários da Europa e emplaca uma doutrina nacionalista no Brasil conservadora. Essa doutrina nacionalista tem como pilar fundamental o controle do Estado, né, em todos os aparelhos econômicos, uma burocratização econômica, um direcionamento do desenvolvimento capitalista do Estado brasileiro, mas também uma pauta moral importante que alimentava um espírito ou as instituições conservadoras do Brasil. Por isso que o lema Deus, Pátria e Família é fundamental para sintetizar o que é o integralismo brasileiro. Deus, obviamente, sintetizando aí a origem católica e a raiz mais conservadora dessa instituição, pátria reverberando o aspecto do nacionalismo e a família como símbolo primeiro da sociabilidade das pessoas e o ambiente onde as pessoas acabam formando a sua identidade, certo? Principalmente se a gente está falando no momento em que há contestação desses valores, certo? Então, o integralismo brasileiro, né, como todos os grupos totalitários, não almeja a pluralidade de partidos, pelo contrário, reverbera uma política única, feita por um partido único. É a política praticada pelo partido que deve ser encarada dentro do Estado. Tá? A representação individual ela deve ser abolida e passar a ter representação de ofício, representação de corporações, porque as pessoas elas só se identificam a partir daquilo que elas fazem, certo? Daquilo que elas produzem economicamente, beleza? Então a liderança é o Plínio Salgado. Nós temos aí alguns símbolos que vão tentar construir essa identidade brasileira, já que a eugenia fica um pouco difícil para constituir essa identidade brasileira, fruto da nossa miscigenação. Então, qual é a identidade? Quais são os símbolos? Bom, a camisa verde, né, essa verde parecido com um verde oliva aí, um símbolo de cumprimento que eles tinham, que era um símbolo indígena, né? Era uma fala indígena até, que é o Anauê, tá? A letra sigma também é importante, porque a letra sigma no vocabulário, no alfabeto grego, significa soma, né? Utilizado na matemática, somatória. Então, ou seja, é essa ideia de facho mesmo, sabe? Tipo, todo mundo entregando o seu corpo, as suas liberdades, a sua força, a sua identidade para uma identidade coletiva, para uma identidade maior. Tá? Se projetavam como inimigos do comunismo, inimigos do liberalismo, certo? E superação, uma proposta de superação do capitalismo de mercado. Tá? Esse movimento foi muito importante no Brasil no sentido de ter muitas pessoas signatárias, filiadas, né,
com membros oficiais, marchando às ruas, praticando a política, estando no dia a dia, panfletando, influenciando, né? Porque a grande vertente do integralismo no Brasil é, na verdade, uma política cultural, uma política da educação. Inclusive eles valorizavam essa corrente mesmo, esse instrumento, a educação e a cultura como um instrumento de dominação, de levar a propagação de ideias e tal, tá? Os caras chegaram a ter quase 200 mil partidários em 1937 e, claro, o motor central dessa política é o conservadorismo, é o totalitarismo de extrema direita, é o nazifascismo, é a extinção do outro, né? É o apagamento do outro indivíduo, né? E, obviamente, a instauração em terras tropicais de um Estado coordenado e corporativo. E, nesse cenário, nós vamos ter uma batalha bastante emblemática, chamada Batalha da Sé, ou pejorativamente chamada pelos comunistas, pelas pessoas de esquerda, como a Revoada dos Galinhas Verdes. Tá? Essa batalha aconteceu em 1934, onde os integralistas marcaram uma manifestação na Sé para influenciar e chocar a sociedade, né, mobilizar a sociedade, e comunistas, pessoas que tinham simpatia pela democracia, liberais, anarquistas, decidiram se unir, né, e fazer um contramovimento à organização desses fascistas na Praça da Sé. E esse movimento gerou um embate violento, né, obviamente, porque esses grupos eles acabaram se enfrentando ali e nós tivemos cerca de 7 mortes. E a partir dessa Batalha da Sé, esse grupo de esquerda, ou então esse grupo anti-totalitários de direita, acabaram se organizando numa força de esquerda. E essa força de esquerda, na verdade, é a Aliança Nacional Libertadora, que é o tema de um vídeo aqui do canal que você pode assistir também. Aqui ao lado, ó, um casal integralista alimentado aí pelo nicho mais conservador da nossa sociedade e que teve muito simpatizante no estado de São Paulo. Beleza, meus queridos? Um forte abraço para vocês, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o integralismo. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Valeu!